Olá, amigos e amigas, que Deus abençoe a todos. Desde o começo dessa situação toda, né, que a gente passa com a pandemia, eu tenho um assunto que eu já até falei em algumas oportunidades que eu tive, ficou muito na minha mente, mas eu acabava pensando que tem tantas outras pessoas aí tão gabaritadas, tão bem gabaritadas, né, que podem ajudar nesses momentos, seja elas qual religião for. Eu ficava pensando que eu acho que eu não precisaria fazer, porque tem gente que pode fazer muito melhor. Mas, felizmente, é uma tecla que tem sido bastante batida na minha mente. Então eu pensei bem e vejo que não há mal nenhum falar de um assunto tão importante e tão necessário para os dias de hoje. E eu queria falar de uma forma mais simples possível. Eu quero falar de oração, prece, reza. É isso que eu queria falar com vocês. Porque se tem uma coisa que todos concordam, principalmente nos momentos de dificuldade, que a oração pode nos ajudar. Às vezes eu pego algumas pessoas reclamando, ou propriamente eu mesmo, e a gente chega à conclusão que o que resta a nós, claro, é se cuidar, mas principalmente fazer a nossa oração. Então a gente precisa ter isso conosco, porque fazer a nossa prece é estar se conectando com o nosso Pai, estar se conectando com Deus. Então, quando a gente faz a nossa prece, a gente está falando com Deus. Então, é importante, em todos os momentos, estar conectados com Deus, mas principalmente nesses momentos, nos fortalece e nos dá muita coragem para viver os dias de situações difíceis, né? De dias de aprendizado. E assim, basicamente, a gente tem três coisas para fazer quando a gente vai fazer a nossa prece, que é louvar, pedir e agradecer. Louvar é enaltecer e glorificar Deus. É exaltar, demonstrar nosso amor por Deus. Então, isso é muito bem realizado quando a gente vê os salmos, que louvam a Deus muito bem. E a gente vê várias pessoas que fazem isso maravilhosamente bem, né? Então, louvar é um ponto. Pedir. Pedir eu acho que é a coisa que a gente mais faz, que é pedir algo a Deus, né? A gente vive pedindo. Acorda pedindo, almoça pedindo e à noite está pedindo. E às vezes a gente nem lembra o que pediu de manhã à noite, né? À noite já nem lembra o que pediu na hora que acordou. Que a gente é assim mesmo, né? A gente vive pedindo algo a Deus. Mas pode pedir? Claro que pode, não tem problema nenhum. Só que precisa entender que nem tudo vai vir até nós. Até porque a gente tem essa dificuldade de entender o que a gente realmente quer e o que realmente a gente precisa. E a gente precisa fazer também a nossa parte, porque não é apenas pedir e cruzar os braços e esperar que caia na nossa cabeça, independente do que você está pedindo. Eu sei que às vezes a gente pede muito quando a gente está passando por dificuldades, principalmente na questão da saúde. Então a gente precisa sim fazer a nossa oração, precisa sim pedir a Deus que nos ajude a nos curarmos, ficar bem. Mas dentro desse processo a gente precisa pedir
paciência, pedir resignação, porque faz parte do processo de cura, toda essa situação até chegar a, de fato, se libertar, no caso aqui da situação da, da doença. Então é importante a gente entender isso. A gente precisa realmente também fazer a nossa parte. Mas sempre entender que Deus está sempre olhando por nós. Quando a gente se propõe a falar com Ele, Ele sempre vai estar nos auxiliando, dentro dos nossos merecimentos. Tem uma historinha que é bem curtinha e é bem... mostra bem o que é isso. Diz que tem um aluno que ele ficou o bimestre inteiro, não estudava direito, não prestava atenção na aula, às vezes nem ia na aula. Só que, como toda escola, chega o momento da prova. E aí o que ele fez? Ele era até uma pessoa bastante religiosa. Ele vê que chega o dia da prova, o que ele faz? Ele se reserva e faz uma prece para Deus, pedindo que Deus ajude ele a passar naquela prova. Mas, como eu disse antes, ele não prestou atenção na aula, ele não estudou, ele faltou muitas vezes. Aí ele quer que Deus ajude ele a passar na prova. Provavelmente nessa prova ele não vai conseguir passar. Não é porque Deus não pode. Deus, claro, mas ele é justo. Então, para ser justo e ser bom e justo, ele vai te dar a oportunidade, ele vai dar a oportunidade, por exemplo, para esse aluno, no próximo bimestre, ele dá atenção devida ao professor e à escola, para ele estudar e depois conseguir passar na prova. Então, não adianta só pedir, a gente precisa fazer a nossa parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É isso. A gente pode pedir? Pode. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, não é? E tem o que é mais importante aqui agora, que é agradecer. É algo que a gente devia fazer sempre. Acordou, agradecer. Agradecer porque abriu os olhos. Agradecer porque vai ter mais uma oportunidade, mais um dia para escrever aí nesse livro em branco, né? Essa página nova de um dia. Então a gente precisa agradecer sempre. Agradecer as alegrias, mas agradecer também as dificuldades. Mesmo que pareça estranho, pô, mas eu vou agradecer uma dificuldade, eu estou sofrendo. Eu sei, realmente talvez você está sofrendo mesmo e está sendo difícil. Mas se você olhar com calma depois que tudo isso passar, depois que a tempestade passar, você vai ver que você também aprendeu muito com essa situação. Então a gente precisa ter sempre isso em mente, principalmente nos momentos de dificuldade, a gente se aproximar o máximo possível de Deus, na alegria e também nos momentos difíceis. Jesus nos deixou esse ensinamento, que está aqui ó, em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repousos para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Pegue o seu fardo e carregue junto com Jesus. Jesus não está falando aqui, dá o seu fardo para mim que eu vou carregar para você. Porque isso não vai te ajudar. O que vai te ajudar é ele te amparar, te auxiliar, te dar equilíbrio nos momentos de dificuldade. Porque o fardo é seu e é necessário que você carregue.
Isso vai te fazer uma pessoa melhor lá na frente. Mas sempre tenha certeza que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, vai estar sempre do seu lado, te amparando, te auxiliando naqueles momentos de dificuldades. E você pode ter certeza que se no momento da sua caminhada o seu fardo pesar e você achar que não vai conseguir carregá-lo e você cair no chão, você pode ter certeza que Jesus vai estar lá, estendendo as suas mãos e te levantando e te fortalecendo para continuar na caminhada. Porque para quem acredita, para quem busca ser uma pessoa melhor a cada dia, mesmo às vezes a gente não conseguindo, né? Porque é difícil mesmo. Mas se você estiver ali lutando, buscando ser uma pessoa melhor, ajudar o próximo, você vai ter amparo. Você vai ter o seu anjo da guarda, você vai ter Jesus, você vai ter Deus do seu lado te amparando. E a gente precisa ser muito grato a tudo isso. A gente precisa agradecer pelo Pai que nunca nos abandona, que é bom e justo, que nos faz seres melhores a cada dia que passa. Então é importante a gente ter isso conosco, porque temos que louvar, temos que pedir e temos principalmente que agradecer, certo? E aí, às vezes, algumas pessoas questionam: como que eu devo fazer a minha prece? Como eu devo fazer a minha oração? Eu vou resumir, porque eu sei que é muito difícil a gente ficar atento a um vídeo muito mais que 15, 20 minutos. Mas eu vou te falar algo que eu, eu acredito que não importa se você faz a sua oração de joelhos, se você faz com os olhos abertos ou fechados, em pé ou deitado. O que importa é você se conectar com Deus, é você estar alinhado com Ele da melhor forma possível. Você abrir o seu coração para o seu Pai. E isso não importa a forma, importa você estar conectado com o nosso Pai maior, certo? Então, como que eu devo fazer? Não sei. É o seu jeito de se conectar com Deus. É o seu jeito de bater na porta e falar com o nosso Pai, tá bom? Então, quando for a questão, é o seu jeito, tá bom? Aí tem uma situação aqui que é bem interessante, porque ela olha com os olhos da ciência para a oração. Porque você que é religioso, falar que a oração ajuda a pessoa que você, por exemplo, está orando, a gente já sabe disso e a gente acredita nisso. Mas é interessante a ciência olhar e comprovar que isso é de fato real. Então eu tenho uma pesquisa que foi realizada em Brasília para o doutor, ele é imunologista, ele chama Carlos Eduardo Tosta. Ele realizou uma pesquisa lá, ele juntou 52 voluntários que são alunos de medicina da Universidade de Brasília. Ele separou elas em 26 pares. Então ele pegou o grupo 52 e formou 26 pares. Qual que é a ideia dele? A ideia dele foi que essas pessoas alternadamente receberiam preces. E isso sem ela saber, eu não sei se eu estou recebendo ou não. Ele então combinou com um grupo de oração da cidade, que já tinha o hábito de fazer oração todos os dias, deles ajudarem ele nessa pesquisa. Só que essas senhoras, elas só recebiam uma foto 3x4
de uma das pessoas. E aí ela só tinha uma missão de fazer a sua oração para aquela pessoa. Então ela pegava lá a fotinha do Wagner, ela nem sabia o nome, ela só recebia a foto. E por um determinado tempo ela fazia prece todos os dias para aquela pessoa. E aí, o que o nosso doutor queria medir com essa situação? Ele queria saber se a prece iria realmente auxiliar na saúde daquelas pessoas que estavam naquele momento recebendo a oração. Então, ele media, tá aqui ó, escrito, eu vou ler, ele queria medir o índice de fagocitose. Eu sei que de quem não é do meio, que é o meu caso, o que é, né? Fagocitose. Aí eu fui buscar para a gente entender, para qualquer pessoa que estiver vendo, entenda como eu. É assim, popularmente falando, são células de defesa do sangue. Então ele queria medir as células de defesa do sangue. Então tá bom, assim começou. Por 3 anos ele fez essa pesquisa, seguindo todos os padrões de uma pesquisa séria e correta. Então, de tempo em tempo, ele realizava esse exame de sangue e ele comparava com aquela pessoa que estava recebendo a prece no momento e a outra que não estava recebendo. E assim, por surpresa ou não, ele conseguiu aferir, né, que ele conseguiu, aquele que estava recebendo a prece, ele estava equilibrado nesse índice. Ele não estava tendo alteração nem para cima e nem para baixo. Então, isso, o equilíbrio, quando se mede essa célula de defesa, é o ideal. Então, se quando faz o exame e está sempre equilibrado, a pessoa está com uma ótima defesa nessa situação, ela está com uma ótima saúde. Então, ele chegou a essa conclusão. Depois ele alterna o grupo, aí aquele que recebia, depois começa a receber o outro, a prece. Então é bem interessante, ele realmente faz dentro dos padrões de pesquisa. E ele chega a essa conclusão, que realmente aqueles que receberam a prece conseguiram ter uma melhora na sua saúde. Aí eu fico pensando, essas senhoras, elas só tinham uma fotinha 3x4. Ela não sabia o nome, onde morava, quem era, não sabia nada, ela só tinha uma foto. E elas faziam a sua prece, a sua oração de coração e de verdade. Então, elas pediam pela saúde daquelas pessoas, sem saber quem era. E elas realmente conseguiram ajudá-las. Aí eu fico pensando, o que a gente pode fazer por aqueles que a gente sabe quem é, sabe aonde mora, sabe o nome, sabe até o problema que a pessoa está passando. Então a gente tem que acreditar muito nisso, porque aquele que é religioso, vamos chamar assim, independente de qual seja a religião, ele acredita nisso. Eu tenho certeza que ele acredita nisso. Mas a gente ter essa prova, um olhar científico, é bem interessante, porque nos ajuda a nos fortalecer cada dia mais nessa caminhada. Então a gente pode e deve fazer oração por aqueles que a gente ama e principalmente por aqueles que a gente sabe que está precisando. Então é algo interessante, no mínimo aqui curioso, né? Então vamos fazer oração, principalmente nesse momento. Além de ser muito bom, está aí comprovado a sua eficácia. E para finalizar, eu tô aqui com um livro, Antologia da Espiritualidade, Espírito Maria Dolores, escrita por Chico Xavier. O poema é assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não,
as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima concessão, posse e prazer. Em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que me florescem na existência. Seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me destes a solidão por guia, que me inspira a te buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo, de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas. Faz-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, e sempre que te rogue o que não o deva, não me atenda, Senhor. Então essa poesia, eu encerro esse pequeno bate-papo, essa explanação bem simples, eu sei, e sem muita pretensão, e que possa ser isso mesmo, que possa, nesse momento de dificuldade, você se apegar à oração, de estar sempre conectado com Deus, e que a gente possa agradecer sempre, e que possa ter a certeza que a oração pode nos ajudar em todos os momentos, e que a oração pode nos ajudar agora, no momento tão difícil que passamos com essa situação da pandemia. Mas na certeza que Deus está olhando por nós e que Jesus está nos guiando. Vamos seguir firmes e fortes, que a gente vai vencer e a gente vai conseguir passar por todas essas situações e sairemos bem e muito melhores, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós.